Nessa videoaula nós vamos fazer a correção da última atividade, que abordava o conceito de progressão aritmética. A primeira questão: determine a razão de cada PA e classifique-as em crescente, decrescente ou constante. Vamos lembrar que uma PA é crescente quando tem razão positiva, decrescente quando tem razão negativa e constante quando tem razão zero. O item A traz a sequência menos 6, menos 2, 2, 6 e 10. O que você faz para encontrar a razão de uma PA? É só pegar um termo menos o anterior. Se a gente pegar, por exemplo, o segundo menos o primeiro, vai ficar menos 2 menos o menos 6. Menos e menos dá mais, menos 2 mais 6 vai dar exatamente 4. Bem, outra maneira mais prática, inclusive, de achar a razão dessa PA, você pode pegar o quarto termo menos o terceiro. 6 menos 2 dá 4. Ou o quinto termo menos o quarto, 10 menos 6 dá 4, e assim por diante. Bem, como a razão é positiva, nós temos uma PA crescente. O item B traz a PA menos 1, menos 6, menos 11, menos 16. Do mesmo jeito, eu vou encontrar a razão dela pegando o segundo termo menos o primeiro. Então, a gente pega menos 6 menos o menos 1. Já que menos e menos é mais, então vai ficar menos 6 mais 1. Subtrai dá o sinal do maior que é menos, 6 menos 1 dá 5. Então, isso quer dizer que a razão é 5. Por isso, então, como a razão é negativa, nós temos uma PA decrescente. No item C, nós temos a PA menos 1, menos 2 terços, menos 1 terço, 0, 1 terço e 2 terços. Para a gente encontrar a razão dela, eu vou pegar o segundo menos o primeiro. Então, eu vou pegar aqui o segundo termo, que é menos 2 terços, menos o primeiro termo, que é menos 1. Menos e menos dá mais, então vai ficar menos 2 terços mais 1. Para a gente poder fazer essa soma de frações, tem que igualar os denominadores. Então, eu vou escrever esse 1 como sendo 3 sobre 3. Então, a razão vai ficar menos 2 terços mais 3 sobre 3. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai. Então, você vai subtrair os numeradores e repetir os denominadores. 3 menos 2 dá 1 sobre 3. Portanto, a razão dessa PA é 1 sobre 3. Bem, como você pode pegar qualquer termo menos o anterior, dava para a gente saber a razão dessa PA pegando lá na frente. 1 terço menos 0 é 1 terço. Ficaria bem facinho da gente saber responder. Bem, a razão é positiva, então nós temos uma PA crescente no item C. O item D traz a PA menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Claramente você percebe que essa PA não se altera, né? Ela é uma PA constante. Se ela é uma PA constante, a razão dela é 0. O item E traz a PA 6 raiz de 3, 5 raiz de 3, 4 raiz de 3 e 3 raiz de 3. Então, eu vou determinar a razão dela pegando o segundo menos o primeiro termo. Então, você pega 5 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. Se eu tenho 5 raiz de 3 e tiro 6 raiz de 3, eu vou ficar devendo uma raiz de 3. Então, a razão é menos 1 raiz de 3. O 1 eu coloco se eu quiser. Com isso, então, a razão é menos raiz quadrada de 3. Bem, como a razão deu negativa, então nós temos uma PA decrescente. O item F, nós temos a PA 9, 9, 9, 9. Novamente, a gente percebe uma PA constante. Se é uma PA constante, é porque ela tem razão 0. A segunda questão. Considerando a PA m-7, m e 2m mais 1. Determine o valor de m. Esse tipo de questão, a gente vai sempre lembrar daquele detalhe. Em qualquer PA, o segundo termo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Então, você pega o segundo termo, que é m, menos o primeiro, entre parênteses, m menos 7. Isso é igual ao terceiro, que é 2m mais 1,
menos o segundo, que é m. Eu vou eliminar o parêntese, só lembrar que o menos que está antes do parêntese troca o sinal do m e do menos 7. Então, repete o primeiro m, vai ficar menos m mais 7 e o restante eu só repetir. Vamos juntar agora, corta m com menos m, repete 7 igual 2m menos m dá m mais 1. Vou dar uma invertida e agora eu faço letra de um lado, número do outro. Então vai ficar o m é 7 menos 1, portanto o m é 6. Então a questão pediu o valor de m para que nós tivéssemos uma PA, nós temos então que o valor de m é 6. A terceira questão. 3 números estão em PA. Sendo 9 a soma desses 3 números e o produto menos 21, determine essa PA sabendo que ela é crescente. A gente fez um exemplo idêntico a esse na aula anterior, só que com outros números. Se eu tenho 3 números em PA, eu posso dizer que esses números são x menos r, x e x mais r. É a notação especial que a gente viu. Como a soma deles é 9, então se eu pegar o x menos r, somar com o x, somar com x mais r, tem que dar 9. Eu coloquei esses parênteses só para dar uma chamada de atenção. Eu posso agora tirar o parêntese normalmente, só reescrevi sem os parênteses. Eu vou cortar o menos r com mais r. Então, x mais x mais x dá 3x igual a 9. Isso quer dizer que o x é 9 dividido para 3, portanto, o x é 3. Bem, se o x é 3, então a sequência é 3 menos r, 3 e 3 mais r. Eu coloquei 3 no lugar do x. O que nós vamos fazer agora? Já que o produto é menos 21, então se a gente pegar o 3 menos r, multiplicar pelo 3 e multiplicar pelo 3 mais r, é para dar 21 negativo. O que eu faço aqui? Eu vou multiplicar os dois primeiros e repetir os demais. Eu multipliquei o 3 pelo 3, dá 9, e o 3 pelo menos r dá menos 3r. E repeti o restante. E agora eu vou distribuir. Eu pego 9 vezes 3, 27. 9 vezes r dá 9r. Menos 3r vezes 3 dá menos 9r. Menos 3r vezes r dá menos 3r ao quadrado. Isso é igual a menos 21. Dá para cortar 9r com menos 9r, vai sobrar 27, menos 3r ao quadrado é igual a menos 21. E agora eu faço letra de um lado, número do outro, então menos 3r ao quadrado é igual a menos 21, menos 27. Menos 21 menos 27 vai dar menos 48. Passo o menos 3 agora dividindo, então r ao quadrado é menos 48 dividido para menos 3, que vai dar 16. Se o r ao quadrado é 16, então o r é a raiz quadrada de 16, que é mais ou menos 4. Bem, mas vamos lembrar que a nossa PA ela é crescente. Como ela é crescente, não convém a razão negativa. Por isso que não convém para a gente a razão menos 4. Desse modo, a razão que vai ser conveniente para nós é a razão igual a 4. Bem, se a razão é 4, a gente pode agora montar a PA. A PA seria 3 menos r, 3 e 3 mais r. Como a razão é 4, então fica 3 menos 4, 3 e 3 mais 4. 3 menos 4 é menos 1. O segundo termo já é 3 e 3 mais 4 é 7. Então, nós temos a PA onde os termos são menos 1, 3 e 7. Questão 4 agora. Em uma PA decrescente, os 3 primeiros termos somam 12 e eles têm produto 48. Determine essa PA. Vamos lá então do mesmo jeito da anterior. Eu vou pegar os 3 primeiros termos, x menos r, x e x mais r. Desse modo, então, como a gente sabe que a soma dos 3 primeiros termos é 12, se eu pegar x mais r, somar com x menos r, tem que dar 12. Eu vou eliminar o parêntese, coloquei só para destacar.
Dá para a gente cortar o R com o menos R. X mais x mais x dá 3x igual a 12. Então, o x é 12 dividido para 3, que, portanto, o x é 4. Bem, se o x é 4, então os termos da sequência são 4 menos R, 4 e 4 mais R. Vamos lembrar, então, que o produto deles é 48. Então, se eu pegar o 4 menos R multiplicado pelo 4, multiplicado pelo 4 mais R, tem que dar igual a 48. Eu vou multiplicar os dois primeiros e repetir o restante. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes menos R dá menos 4R. Então, ficou 16 menos 4R multiplicado por 4 mais R, dando igual a 48. Vamos dar uma distribuída. Nessa distribuída agora, eu multiplico 16 vezes 4 dá 64. 16 vezes R dá 16R. Menos 4R vezes 4 dá menos 16R. E menos 4R vezes R dá menos 4R ao quadrado, igual a 48. Cancela 16R com menos 16R, sobrou 64 menos 4R ao quadrado, igual a 48. Faz letra de um lado, número do outro. Então, menos 4R ao quadrado é 48 menos 64, que dá menos 16. Portanto, R ao quadrado é menos 16 dividido para menos 4, logo R ao quadrado é 4. Se R ao quadrado é 4, então a raiz vai ser a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Ok, como nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, observe que nós temos uma PA decrescente. PA decrescente tem que ter razão negativa. Então, eu não posso pegar a razão 2 positivo. Para nós, o que vai me servir é a razão 2 negativo. Bem, se a razão é menos 2, nós vamos ter a seguinte sequência. A sequência era 4 menos R, 4 e 4 mais R. Como a razão é menos 2, então fica 4 menos o menos 2, o primeiro termo. O segundo termo é 4. E o terceiro termo é 4 mais o menos 2. Menos e menos dá mais, então fica 4 mais 2 no primeiro termo. Mais com menos dá menos, então fica 4 menos 2 no terceiro termo. 4 mais 2 dá 6, repete o 4. 4 menos 2 dá 2. Portanto, a PA que nós queríamos é a PA 6, 4 e 2. Quinta questão da Universidade Federal do Piauí. O valor de x pertencente ao conjunto dos números reais diferente de zero, tal que 2x, 3x e x ao quadrado são termos consecutivos de uma progressão aritmética, o valor de x é um número o quê? No intervalo de 0 até 1, racional maior que 10 é um número primo, é um número inteiro e múltiplo de 3 ou é um número inteiro e divisor de 12? Essa questão a gente faz lembrando que se 2x, 3x e x ao quadrado formam uma PA, então o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Ou seja, você pode pegar o 3x menos o 2x é igual ao x ao quadrado menos o 3x. Bora então juntar o que der para juntar. Eu joguei tudo para o começo e igualei a zero, que vai dar uma equação do segundo grau. Jogando tudo para o começo, repete o menos x ao quadrado. 3x mais 3x dá 6x, menos 2x dá 4x positivo. Então, menos x ao quadrado mais 4x igual a zero. Troquei o sinal de todo mundo, ficou então x ao quadrado menos 4x igual a zero. Nós temos uma equação do segundo grau incompleta em C. A gente pode resolver por delta e Bhaskara, se quiser, mas eu vou resolver pelo método de resolução das incompletas. Eu posso colocar o x em evidência. Como eu coloquei o x em evidência, entre parênteses, eu vou colocar o resultado da divisão. Então, você pega x ao quadrado dividido para o x que está em evidência, dá esse x que está entre parênteses. Menos 4x dividido para x, dá o menos 4 que está entre parênteses. Então, você tem x multiplicado por x menos 4 igual a zero. O que você percebe? Se nós temos um produto que dá igual a zero, é porque uma das parcelas tem que zerar.
Então, ou x é igual a zero, ou o x menos 4 é igual a zero. Do x igual a zero, a gente já tem uma resposta. Do x menos 4 igual a zero, quando eu coloco o menos 4 para o outro lado, eu obtenho x igual a 4. Então, você tem que ou x é igual a zero, ou x é igual a 4. Mas vamos lembrar que o enunciado da questão falou que o x pertence ao conjunto dos números reais diferente de zero. Então, o x não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, então a única solução que convém para nós é x igual a 4. Bem, x igual a 4 não está no intervalo de 0 até 1, não é racional maior do que 10, 4 não é um número primo e 4 não é um número inteiro e múltiplo de 3. Ou seja, o 4 ele é um número inteiro e divisor de 12, porque dá para dividir o 12 por 4. Desse modo, então, a resposta correta é o item E. Com isso, eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós abordamos aí conceitos iniciais de progressão aritmética.